a palavra de Deus. Carta, Epístola aos Hebreus. Quero ler os 4 primeiros versículos, 1 a 4. Hebreus capítulo 1. Todos acharam? Sim. Então vamos lá. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quem está naquele propósito de ler a Bíblia, ou pelo menos o Novo Testamento, algumas vezes? Amém. Amém. Então eu posso fazer pergunta? Pode. Você vai ter resposta? A gente ainda não sabe, mestre. Quando você lê o livro de Hebreus, o que é que vocês notam ali? Por quê? Qual é a finalidade e o propósito do livro de Hebreus? Ele não tem uma sequência lógica, mas ele tem dentro do livro uma direção, uma finalidade que a gente observa. Não é só por isso não. A fé é uma das causas. Colocar Jesus. Jesus perdoa. Veja, o livro de Hebreus foi escrito para uma comunidade judaica que havia aceitado Jesus e passado por grandes provações naquele período. Por isso, quando você identifica na escrita, a gente não sabe quem é o autor. Uns dizem que é Paulo, mas outros dizem que não. Mas ela foi escrita antes dos anos 70. Houve um período na história, muito difícil para o povo cristão. Foi dos anos 60, final de 63 a 67, onde Nero assume o poder e ele começa a perseguir os crentes. Neste período foi que Pedro foi morto, devido à perseguição. O que estava acontecendo com esses crentes? Eles passaram por todas essas provações. Lá no meio do livro diz que eles foram expoliados, eles perderam os bens devido à perseguição, eles foram aniquilados, eles enfrentaram tudo isso. Mas não abandonaram a fé. Estavam abandonando a fé. Aí estava? Não. O pastor Pedro não abandonando, não, calma aí, não é todo mundo. Não, estou falando no livro de os crentes judaicos. Tá. Eles estavam voltando ao judaísmo. Então o livro tem esta finalidade de mostrar a superioridade de Cristo sobre todos os ritos mosaicos. É bom quando você tem a noção e você lê a epístola, você vai entender. Veja no versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, Isso aí. quanto herdou mais excelente nome. Porque a tradição judaica, ela considerava os anjos algo muito grande, porque eles receberam a lei pelos anjos. Os anjos se manifestaram a vários patriarcas. Os anjos falaram, então eles consideravam os anjos, e o povo estava deixando algo maior para viver no algo menor. Aí ele começa a falar sobre a superioridade de Cristo
com relação aos anjos. Lá no capítulo 2 ele fala feito um pouco menor do que os anjos. Veja, ele diz aí que ele começa assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras no Velho Testamento. Vocês podem citar qual é uma dessas maneiras que Deus falou no Velho Testamento? Através dos profetas, através de revelação, através de visão, como para Daniel. Então ele falou de várias maneiras, de várias formas. Ele traz esse contexto. Mas agora ele disse: mas agora, olha o verso 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a revelação de Deus através de Jesus é uma e única. Ele não precisa falar de várias maneiras e de várias formas, porque ele falou de uma forma completa, que é Jesus. Lá no passado ele usava pessoas intermediárias. Aqui ele usa o Deus encarnado. Lá no passado ele mandava uma carta. Aqui ele traz a pessoa de Jesus conosco. É bem diferente, é ou não é? Você receber uma carta de uma pessoa, você fica contente, né? Mas se você receber a pessoa, ainda mais quem era, né? Jesus. Então a revelação completa que ele está falando, nós temos este privilégio. E muitas vezes eu vejo pessoas, apesar de serem homens usados por Deus, nada se compara à revelação de Cristo. Nada. Por mais que foi um vulto lá no Velho Testamento, nada se compara a Deus, a Jesus. Muitas pessoas falam: se eu vivesse como é no tempo dos profetas, você tem uma revelação plena, irmãos. Vai pagar o preço. Os profetas diziam: ele tomou, aqui Jesus, eu assumi a forma, eu paguei o preço, eu tiro o pecado. Eles apontavam para uma coisa que viria. Aqui nós temos uma realidade. Jesus hoje fala através da igreja. Eu não sei se vocês mais novos já passaram por isso, eu já passei. Onde alguns irmãos achavam-se no lugar de Deus e tinham umas determinadas visões, eles escreviam apostilas, tá? Dizendo que era a revelação de Deus. A revelação de Deus é Jesus, e ela é completa, ela não precisa de artifício nem de complemento. Eu vou ter uma revelação que Deus me mostrou. Isso aqui está completo. Deus deu uma palavra completa. Aceitas são baseadas nisso. Hein? Aceitas são baseadas nisso. Por falta da gente conhecer mais Deus. Quantas vezes eu vi pessoas com... E outra coisa, servia de base para ensinar na igreja. Servia de base, está aqui. E aí ele sempre olhava o cabelo da irmã, a calça da irmã, eram as revelações que os camaradas tinham. E fazia apostila para ensinar na igreja. Faltavam os bereanos, né? Tinha os vereadores, mas Não, hoje, atualmente, o que ele está falando? A apostila. Veja, não foi escolhido, porque completou a Apocalipse.
Nós precisamos entender, irmãos, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas hoje Ele revelou-nos através de Jesus. Ele fala nos últimos dias. Ele mostra. Eu vou falar uma coisa, eu não quero que vocês não se escandalizem. Eu gosto de cuidado. Hein? Veja, a Bíblia é o livro de Deus. Ali a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada. Você começa a ler aqui. Falou outrora. O que é outrora? Passado. A minha Bíblia falou Antigamente. Viu? Ele fala antigamente, outrora. Ele está se reportando a alguma coisa passada. Ok. Ele diz, mas nos últimos dias, falou pelo Filho. O que está entendendo? Aqui no livro de Hebreus, ele destaca também as alianças, as duas grandes alianças que a Bíblia tem. Quais são elas? Abraão, Moisés, Abraão. Mosaica. Mosaica, Abraão. A lei que perdura por um grande período. Abraão é uma outra aliança. Existem na Bíblia 7 alianças, 8 alianças. Tá? E todas elas se cumprirão no milênio. Todas elas. Reporta-se no milênio. Hein? Não estou entendendo. As duas grandes é a mosaica, que foi feita lá no Sinai, que Deus estabelece com o povo e dá uma ordem, dá um mandamento. Essa é a lei, esses são os mandamentos, que norteia a vida do povo de Israel até a vinda de Jesus. Quando você vê, quando Jesus assume, ele participa da última Páscoa, o que ele faz na ceia? Quando ele pega o vinho? Esse é o cálice da nova aliança. Este é o cálice da nova Aliança. Logo, a passada ficou para trás, outrora. Ok. Tá? Então, aqui está reportando uma coisa que teve uma evidência lá, e nós podemos tirar estudo, porque na velha aliança, Deus se revela como Deus. Ali ele mostra a sua grandeza. Quando ele apresenta-se a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Ele diz: eu sou autoexistente, eu não tenho princípio e não tenho fim. Por isso que os judeus que entendiam isso, eles tinham reverência para escrever o Yahvé. Então no Velho Testamento você vê os feitos de Deus, a maneira de Deus agir de uma maneira distante do homem. Ele constituía pessoas, derramava a porção do Espírito para trazer. Na nova aliança, quando Jesus entra no cenário, ele não manda mais carta, mas ele vem pessoalmente e entra no nosso mundo, participa da nossa dor, come a nossa comida, anda na nossa terra, sente participa do nosso ar. Jesus entra no mundo conosco. Aí o Deus se materializa em nós. Esta é a nova aliança, porque ele viveu com os discípulos e deixou a nós a presença do divino, que é o seu Espírito. Na velha aliança só tinha o Espírito quem trabalhava. Na nova aliança, todos que creem em Jesus têm o Espírito do Santo. Então ele fala: mas nos últimos dias, falou-nos pelos filhos. Que últimos dias são esses? Hein? Hoje, né?
Quando Jesus se manifesta, se você observar, começa a contar os últimos dias. Okay? Nós entramos nos últimos dias. Esses últimos dias já passam de 2000 anos. Mas nós sabemos que isto que existe vai um dia passar. A Bíblia diz isso. Hein? 1000 anos para Deus é um dia? Tem 2 dias só. Tem uns textos na Bíblia que a gente observa, se não me engano, é Oséias. Acho que no capítulo 2. Ele fala, depois de 2 dias, o terceiro não findará, se não me engano. Vocês já viram isso? Hein? O senhor já falou. Hein? O senhor já falou isso. Já falou Oséias 2, É logo no início. Não, você tem que achar para mim. Tá? Ele diz que depois, ao terceiro dia, ele disse, e ao terceiro dia, quando você vê a parábola do samaritano, ali tem uma pessoa doente, hein? 3:2, né? 6:2, é. Não vou inculcar ninguém não, mas sempre tem uns negócios na Bíblia que é bom. Você entendeu aí? O que está escrito aí, Deise? Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e beberemos diante dele. Engraçado que na minha versão fala daqui a uns 2 ou 3 dias, no máximo. Quando você olha a parábola do bom samaritano, é bom samaritano? É. Sim. Que o indivíduo estava lá morto, à margem do caminho, passa o sacerdote, passa o escriba, depois o samaritano vem. O samaritano é o tipo de Cristo, trata da pessoa machucada, põe no cavalo e leva ao hospedeiro, Espírito Santo, Paga a dívida. e fala assim: vou te dar 2 diárias e vou. Se tiver, eu pago ainda. Quando eu voltar, se ultrapassar, que já está ultrapassando, eu pago a diferença. Já está ultrapassando, entendeu? Mas a visão é assim, vou fazer igual o Daniel fez. Então a gente tem que falar, Senhor, já deu tempo. Então, os últimos dias nós estamos nele, irmãos. Não sei se fica um ano. É, aí você vai para Pedro. Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000, tá? E aí você começa. Nós estamos no final, os últimos dias. E nesses últimos dias ele falou pelo seu filho. Veja, Deus tem as formas de falar. Ele fala quanto ao número, muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou, e hoje ele fala por Jesus. Quanto à forma, ele mostra a visão. Ele falou com Moisés na sarça. Ele falou com Gideão através do anjo. Elias. Falou com Elias. Falou com Abraão pelo menos 2 vezes teofanicamente. O próprio Deus desce para conversar com Abraão. É ou não é? Se vocês olharem um detalhe, quando Deus se apresenta a Abraão, lá debaixo do carvalhais de mangue, são 3 pessoas. Abraão mata um carneiro, mata um boi, eles participam daquilo. E eles dirigem a Sodoma.
Ali já não são mais 3. São quantos? Hein? São 2. 2 descem a Sodoma, para destruir Sodoma. E ali era a representação da Trindade. Eles sentam com Jesus, com Abraão e com. Então, Deus mostra essas maneiras de falar. E ele mostra quanto ao tempo. Ele está mostrando que no passado, agora no presente, ele fala de uma forma diferente. No presente ele manda Jesus. Quem é Jesus? É isso que eu estou querendo botar trazer para você. Quem é essa pessoa, Jesus? Para cada um de nós, você tem que conceituar e vivenciar esse Jesus de uma forma como você vê na Bíblia. Por isso que a Bíblia é importante. A revelação de uma pessoa se dá na palavra. Você se comunica através da palavra. Através da palavra você conhece o que a pessoa é, porque ela expressa o que está no coração. A Bíblia diz que ninguém viu Deus, mas a Bíblia está falando que Jesus é a imagem exata de Deus. Então você tem que prestar atenção no seguinte: como você vai conhecer este Deus invisível que ninguém vê? Só através de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nada do que foi feito sem ele se fez. No grego a palavra é logos, que muitas pessoas traduzem como palavra, e na realidade não é. É algo muito mais profundo. O logos é o pensamento de Deus. Logos é a maneira de Deus pensar. Ele revelou tudo em Jesus. E aí, quando você começa a fazer o estudo sobre reinos, o pensamento de Deus original para Adão era que Adão constituísse o reino de Deus aqui. Esse era o pensamento. Como Adão falhou, o pensamento de Deus ainda é o mesmo, e ele traz isto em Jesus, o Logos. Quando Jesus fala eu e o Pai somos um, ele está dizendo a essência. Quando nós estudamos os evangelhos, nós temos que absorver Deus através dessa revelação de Jesus, da palavra. João 1,18, ele fala que ninguém viu a Deus, mas o Filho do unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou, não é isso? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem o revelou? O que está na sua Bíblia? Ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único que é Deus, que está no Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Mostrou quem é Deus. Tá? Quem revelou. Lá no capítulo 14 de João, versículo 9, quando Filipe questiona Jesus, mostra-nos o Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós estamos fazendo a introdução. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Jesus pode ser a revelação de Deus. Uma palavra. João 1,1 diz que ele é o Logos, é o verbo. O verbo é a palavra, o verbo é o pensamento de Deus. Por isso que eu estou falando,
a revelação que nós temos, eu só conheço Maura quando Maura se expressa e fala, ou escreve alguma coisa. Eu vou conhecer quem é Maura. Deus, Ele traz a revelação através da sua palavra. Ele mostra. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade, eu sou a palavra, Ele está revelando quem é Deus, a essência de Deus. Leia aí Colossenses, se não me engano, 1:15. Diz que nele está a forma invisível de Deus. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível de Deus. Do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas. Então, Deus você não vê, mas você vê através de Jesus. Você sabe a essência de Deus através de Jesus, porque Jesus revela a Deus. 1:15. Hein? O que está escrito sobre isso? A Bíblia é minha herética, hein? Ele, o primeiro filho, é a revelação de Deus. Ele é superior a todas as coisas. Está igualzinho, então tá bom. Tá igualzinho, mas diferente. Mas cuidado com essas Bíblias aí. Ó, tem duas Bíblias. Ó, tem duas Bíblias, elas ajudam a gente no estudo. Mas eu não aconselho que leia. Bíblia Viva e Bíblia A Mensagem. Porque ela não é uma tradução, ela é uma interpretação. A mensagem é do Peterson. É boa para estudo, de vez em quando você encontra uma palavra que te ajuda, mas é muito perigosa. Ela foge do sentido do original. Hein? A NVI, a NVI, ela tem algumas coisas como a linguagem de hoje, mas ela tem alguns versículos suprimidos, que não existe na corrigida e na atualizada, ela não tem. Na contemporânea, todas essas são correlatas: corrigida, corrigida fiel, atualizada e contemporânea. Ela tem, se você comparar versículo por versículo, ela tem alguns versículos faltando. E a King James, pastor? King James é boa, mas para quem entende inglês, ela é boa no inglês. Mas tu é metido, hein, pastor? Hein? Tem que saber no português. Mas eu não sei também inglês, mas eu sei que ela é boa no inglês. Hein? Mas veja bem, Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Como? Veja bem, eu estou falando algo, irmãos, porque eu tive dificuldade. Eu leio a Bíblia há muitos anos, de ver num homem simples, sem parecer, sem aparência, sem nada, ver nele Deus. Está entendendo? E só mesmo a revelação do Espírito. Jesus caminhou com as pessoas, Jesus comeu com as pessoas, e você fala, esse cara é Deus. Está entendendo? Por isso que eu estou falando com vocês, isso é fé, irmãos. E quando você começa a distinguir Deus, a divindade de Jesus, a essência da divindade dele, vai mudar toda a sua visão de evangelho. Porque neste homem simples, Isaías fala, não tinha parecer nem formosura.
não havia nele beleza alguma que o desejasse. Mas esse homem, João, apesar de João ter escrito o Evangelho lá nos anos 90, no capítulo 1, versículo 14, disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Por que João fala isso? Porque João estava escrevendo o Evangelho lá atrás, e ele teve uma visão. Todas as vezes que Jesus vai ao monte da transfiguração, o versículo anterior começa assim: alguns de vocês não passarão pela morte até ver vir o reino de Deus. Vocês já observaram isso? Aí fala assim: 6 dias depois, pegou Jesus, Pedro, Tiago e João e foi ao monte. E lá Jesus se reveste de glória. Então eles têm uma imagem do Jesus glorificado. Então ele pode escrever: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Os outros evangelhos não viram isso. Lá na epístola ele fala assim: nós tocamos o verbo da vida, nós apalpamos ele, quer dizer, nós pegamos em Deus, nós deitamos no colo de Deus, nós comemos com Deus. Está entendendo, irmãos? A revelação de Deus para nós em Jesus é quando você vê nele, em Jesus, toda a divindade. Ele traz a revelação daquilo que você não vê, mas em Jesus você vê Deus. Mas o ponto de partida é onde foi constituído. Quem? Jesus. A ação do Espírito Santo, né, que o ponto de partida dessa fé, você está Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. concebido pelos poderes. Mas quando você olha os evangelhos, a trajetória de Jesus é a trajetória de uma pessoa comum. E aí você começa a ver, nele está corporalmente toda a divindade. Veja, se não me engano, 2:9 de Colossenses também. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, naquele homem que corria sangue, que tinha fome, toda a plenitude da divindade. Meu fala, toda a natureza de Deus. Toda a natureza de Deus. Quando ele mostra que em Jesus ele é a expressão exata de Deus, ele manifesta a glória de Deus, e ele irradia esta glória, a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus, lá 16 e 16 de Timóteo, diz que Deus habita na glória inacessível, que ninguém viu e ninguém pode ver. E Jesus representa esta glória que ninguém pode ver. Estão entendendo? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Então ninguém. Agora a Bíblia está dizendo que nele, Jesus, habita corporalmente toda a expressão da glória e divindade. Essa irradiação da glória de Deus, ela está em Jesus. Eu penso diferente um pouquinho. Efésios 1:4, leia aí.
Veja, a Bíblia expressa que nós, antes de existir todas as coisas, nós estávamos em Deus. Por causa de nossa vida, foi criado o universo. Por causa da nossa vida, foi projetada a salvação em Cristo Jesus. Porque Deus sabia que ele tinha pecado. Aí eu volto a Colossenses 1:15-16. Qual a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação, porque nele foi criada Todas as coisas, tá? Na terra. Por quê? Ele se torna detentor, porque ele vem aqui para nos resgatar. Se nós temos alguma coisa, é por ele. Mas aí o que ainda fica no meu coração, de tudo que Deus criou, foi nele, por ele, para ele, ou seja, O importante nisso tudo, que a Bíblia fala, é que ele se transforma em um homem mortal, um homem fraco, um homem como nós. Ele vence nesta fragilidade que ele vence todas as coisas. E aí Deus o exalta soberanamente e o coloca acima de todas as coisas e dá um nome, que dá o nome de Jesus. Todo mundo vai se prostrar, porque foi o único capaz de vencer Satanás. Todas as coisas. E aí, qual é o grande alvo de Jesus? Está em Hebreus 2:10. Levar muitos filhos ao Senhor. Quando ele chegar lá com a igreja, ele fala: Pai, aí, e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Olha, se vocês não pararem para meditar na Bíblia, vocês não vão beber muita coisa não. Tem hora que... Quem é Jesus para você? Hein? Veja, ele é a expressão da glória. Agora, comece a pensar. Nós pertencemos ao corpo dele. Eu falei aqui a semana passada, se ele é o cabeça e nós somos corpo, a glória que tem nele tem que estar. 5:14 de Mateus, o que diz? Vós sois a luz do mundo. E o universo também é o contrário. Qualquer um daqui machucado, digamos, um pecado também dói nele. Dói nele. Pastor, eu preciso entender melhor isso aí que você falou, porque você disse também, você disse que isso não dava só uma boa tipo dela. Hein? Que é muita falou do Senhor, né? Que Deus deu tudo para Cristo, foi ele, né? Para ele, feito o universo. Isso aí. Mas, e você disse que estava no tipo dela. Não, veja bem, porque o objeto, olha, quando você começa a parar na Bíblia, eu vou dizer aqui uma outra asneira, eu não quero que você se desvie, não. Hein? Veja bem, qual é a mente de Deus? Deus não sabe tudo? Sabe? E por que ele criou Lúcifer? Sabendo quem seria o que foi. Sabendo. Hein? Criou. Não. Olha, veja, ele cria o homem e sabia que o homem ia pecar. Ele cria o Lúcifer, ele sabia que Lúcifer ia transformar em anjo das trevas. Agora, se você pegar conscientemente 1:4 de Efésios, nós estávamos lá antes de todas as coisas. Ele criou Lúcifer por causa do homem. Mas,
É asneira que eu estou falando com vocês. É ou não é? Entendeu? É isso aí. Está entendendo? Porque seria muito cômodo. O homem não tem escolha, não tem liberdade. Deus fala, não, você pode, tá aqui. Aquela coisa que apresentaram, não foi aqui não. Foi lá onde nós fomos, não toque. Quando Deus falou, não faça isso. E o homem foi lá e fez. Lúcifer estava na jogada porque Deus quer sempre provar o nosso coração para Ele. Por isso que para Ele todas as coisas são para Ele. Porque Ele que faz o resgate do homem. E o homem foi criado no amor de Deus. E Deus poderia jogar, mas o amor de Deus nos constrange e ele se dá em favor do homem. Então nós, que Deus fez isso por nossa causa. Por nossa causa. Porque nós estamos no coração de Deus antes da criação de todas as coisas. Se você pensar direito, olha, é que o crente hoje, Satanás, olha, eu vejo o seguinte, Satanás é tão sagaz, nós falamos na semana passada, ele cria tanto artifício que nós não temos mais tempo de pegar a Bíblia e ficar horas refletindo sobre aquilo. Porque você não tem tempo de ver a grandiosidade do amor de Deus para nós. Nós não compreendemos. Deus cria um ser sabendo que vai dar errado. Mas quer dizer que ele fez isso para nos dar direito de escolha? Isso aí. E se for um ser amado, ele jamais nos abandonaria porque ele amou. Isso aí. Agora, o que eu vejo hoje, você sabe o que eu estou vendo? Nós estamos deixando Deus, como a carta de Hebreus deixa a essência pelas coisas pequenas, pelas revelações de outrora. Nós estamos deixando Deus, porque Deus não quer ninguém que o sirva inconscientemente. Você tem que chegar diante de Deus sabendo que Ele é Deus, adorando porque Ele é Deus e agradecendo pelos favores que Deus dispensa a cada um de nós. Mas é isso, veja bem, como Satanás não enrola, não joga num redemoinho, você já levanta correndo, você já acorda, dorme tarde, você não tem tempo para Deus. Aí você vai lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 38, Marta e Maria. Enquanto uma estava lá na vida, correndo, para lá e para cá, a outra estava sentada. Esta está sumindo hoje. Todo mundo chama de preguiçosa. Maria estava com um tempo excelente porque estava ouvindo o mestre. E a Marta querendo fazer tudo de bom. Satanás está fazendo isso. Está entendendo? Satanás está fazendo isso. Marta lá preocupada com as coisas. Existia na eternidade. O homem existia na eternidade. Por isso que quando você começa a pensar, a gente não conhece a dimensão da criação. Quando Deus cria os seres angelicais. Eu, na minha concepção, quando eu começo a pensar nessas coisas, nós estávamos antes dos seres angelicais já no coração de Deus. Mas a Bíblia diz, Ele nos elegeu antes. Então ele sabia individualmente, a Rita está lá, o Hércules está lá, fulano está lá, Deus sabia tudo isso. A gente começa a pensar isso, parece, entendeu? Tá? Deus sabia isso antes de todas as coisas. O Eli estaria sentado aqui, já sabia de tudo. Na eternidade. Quando você vê Jesus, a expressão exata de Deus, da glória de Deus, nós como corpo de Cristo, nós temos que também refletir esta glória. Leia Filipenses 2:15. Essa Moisés
torneis irrepreensíveis. Irrepreensível. Olha só o tratamento. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Na qual você possa brilhar numa geração pervertida. Está falando alguma coisa? Hein? Corrupta, né? Pervertida e corrupta. Corrupta e perversa. E ele está querendo que você, nessa geração corrupta e perversa, você seja irrepreensível e você brilhe a glória de Deus. Isso é para nós, não dá para Jesus mais não. Jesus reflete isso. Se eu sou corpo de Cristo, eu tenho que fazer isso também. O mundo está precisando de luz, irmãos. O mundo jaz em trevas. Se Jesus é o esplendor da glória de Deus, nós como corpo dele temos que mostrar ao mundo pelas nossas ações que nós representamos Jesus. O mundo está podre, está em trevas, está em corrupção, mas a igreja tem que brilhar. Se você não entender isso, que Jesus é o nosso, está falando ao nosso coração, para que você viva assim, uma vida de santidade. Não tem sentido ser crente. Se Jesus é a luz do mundo, nós somos poucos, Jesus não foi criado. Jesus disse que vós sois, ele, não tá dizendo, ele fala eu sou, mas ele está falando para você, você é luz, tem que ser, se não é, tem que brilhar. Isso é para você ver a responsabilidade. Mas muitas vezes também a pessoa pode ser luz, né? Mas só que está debaixo do mal. Ele fala, ninguém que tem uma luz vai colocar debaixo do alqueire, vai colocar no velador para iluminar. A igreja tem que aparecer, e o aparecimento da igreja é através de vida. Você aparece sendo diferente dos outros. Se a pessoa tem lá, compra e não paga, você não é assim. Para poder saber o que significa o quê? Mas todas as vaquinhas eram bom, aquele bom. Para com ele, o que significa o quê? Ele está dizendo, Sabe o que é? lá na roça tem, você coloca embaixo. Ele é uma coisa de medida. Não. É uma coisa de madeira que mede. Que Bíblia, que linguagem é essa sua? Então leia 2 Coríntios 3,18 para mim aí. Tem uma parte legal aí que eu acho legal. Com o rosto refletindo a glória que vem do Senhor. Vamos ver se a sua diz isso. Portanto, todos nós, Rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor. vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais Parecido com o Senhor. que é o Espírito. Tá? Tá entendendo? É uma roupinha da aurora. Tá? A convocação, ele está dizendo, ó, lá no passado, Moisés tinha que colocar um véu. Agora não. Vocês têm que refletir a glória que vem do Senhor e ser transformado nesta glória de glória em glória, na própria imagem do Espírito. Nós temos que brilhar, irmãos. Nós temos que brilhar. O Evangelho nos chama para brilhar. E Jesus se identifica com Deus. O Evangelho de João é interessante, que mostra Jesus como Filho de Deus. Quantos eu sou, Jesus fala no Evangelho de João? Vou anotar aqui essa coisa. Hein? Só no João. Só no Evangelho de João que ele fala, eu sou. Ali ele estava identificando. Algumas vezes os judeus pegaram em pedra para tocar em Jesus, porque ele falava, eu sou. Era a mesma expressão que Deus usou lá com Moisés. E ele também queriam apedrejar, queriam matá-lo, porque ele curava o sábado. E em João, Quantos? e na Bíblia eu observei que ele não fala no domingo, fala no primeiro dia. Primeiro dia. Ele não usa a expressão domingo. É porque esse calendário veio bem depois. E sábado Que calendário é esse gregoriano, né? tudo Jesus que a gente
Esse calendário ali Jesus estava quebrando uma tradição, que a pior coisa que tem na vida do homem é tradição. Jesus disse que a tradição anula a palavra, a tradição desobedece mandamento. E os judeus estavam arraigados em tradições. Por isso que quando as igrejas pegam tradição, irmãos, isso leva para desvirtuamento da palavra de Deus. Está lá em Mateus 15, 3 e 26. O jugo da tradição é pesado. E lá Jesus está dizendo: você descumpre mandamento. Tem um mandamento que vocês estão desobedecendo pela vossa tradição, que era obedecer, honrar pai e mãe. Tá? E eles falaram que era corban. É um jeitinho brasileiro. O judeu já usava 7 vezes. Acertou, hein? 7 vezes. Hein? Colou, né? Olha, você chutou, cara. O menino é bom. É mosaico, não é? Tradição mosaica. Havia a lei, e os rabinos criaram em volta da lei 613 ordenanças que tinham um valor superior à lei. É igual aquele pastor que você falou ali que eu escrevi aí. Isso ao mandamento. Então, é mais ou menos o que a Igreja Católica tem hoje. As encíclicas papais, elas são infalíveis e ela tem um peso da palavra de Deus. Por isso que nós reputamos como heresia. E a tradição católica, tá? Ela vale mais do que a palavra de Deus. Aí como os judeus não reconheceram Jesus, eles continuaram a tradição. Continuando a tradição. Então, você tem que ter cuidado com isso. E muitas igrejas, eu conheço, a igreja pentecostal é mestra de criar tradição. Tá? Mesmo a Assembleia. E eu discutia muito isso quando era garoto, porque era um jugo muito pesado, e eu já tinha lido a Bíblia e sabia que não tinha isso. Tem muitos jovens hoje no mundo. Hein? Tem muitos jovens Por causa do jugo. hoje no mundo, por causa do tradicionalismo. Por causa da tradição. Tá? Foi jogado. Na minha época, teve pessoas que foram para o mundo e morreram sem salvação. Porque um homem levantou e você não pode. Eu me lembro em Paú. Tá? Eu me lembro em Paú. Tem um garoto lá de uns 12 ou 13 anos, eu morava ali na rua perto de Eliezer, na rua do Cisco. Ele foi se levantar para batizar. E o pastor falou assim: alguém dá testemunho por esse garoto? Aí o irmão levantou-se: não, ele não pode porque ele joga a bola na minha rua. Era assim mesmo. E o garoto nunca mais voltou para a igreja. A coisa intensa que vocês têm que observar no versículo 3. Expressão exata: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas criadas, o universo e você, Deus cuida, Jesus cuida pelo poder da sua palavra. E aí, se você não conhecer um Jesus poderoso deste, você vai ser abalado quando a onda subir. A Bíblia está dizendo que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele não foi lá e fez, Ele falou: haja e ouve. Ele não foi com uma prancheta desenhar milimetricamente como os engenheiros fazem e dá errado. Ele mandou, aconteça e aconteceu, está aí. Tá? Esse é o nosso Deus, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tem um texto lá em Jó 34. Jó é um livro científico, né? Da sabedoria, mas científico também.
34, 14 e 15, leia aí. Diz que nada, se o Espírito de Deus parar, tudo vai estragar. Acho que é 34, 14 e 15. Para o pó. Então quem sustenta é Deus. Se ele tirar, acabou. Tudo aqui vai balançar. Quem sustenta é Deus pela palavra. Se ele tirar o espírito do controle, você já era. Tem muita dificuldade aqui. Ele tem acho que 39 fala assim: o Espírito do Todo-Poderoso me formou e me sustenta. Se Deus tirar a mãozinha dele, você já era. Entendeu? Ele sustenta tudo. Por isso que você tem que descansar nele. Está entendendo? Se ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, o crente tem que conhecer esse Jesus e descansar nele. Vai para o capítulo 4 de Hebreus. Jesus é o descanso do crente. Quando você está em Cristo, a tempestade vem, mas você está descansando nele, porque ele tem o controle de todas as coisas. Só basta dar uma ordem, tudo se faz acontecer. E ele diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus. Todos os profetas que foram usados pelo Senhor morreram, mas Jesus está vivo. Tá? Por isso que a revelação é muito maior, está entendendo? Ele falou lá no passado, outrora falou de muitas maneiras pelos profetas, mas ultimamente falou pelo seu filho. O seu filho está vivo. Aqui. Morreu, mas ele. Eu dou a minha vida e depois. Quem pode fazer isso? Só Jesus. E a Bíblia diz que ele está à direita da majestade nas alturas. Um nome acima do nome dos anjos. Salmo 8, verso 5 diz que ele foi feito como nós, um pouco menor do que os anjos. E agora a Bíblia diz que ele tem tornado tão superior aos anjos, tão superior ao vulto maior do Velho Testamento, Moisés. Capítulo 3 e 4 fala da superioridade de Cristo sobre Moisés. No capítulo 18, Deuteronômio, versículo 15, Moisés fala o seguinte: Deus suscitará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. No capítulo 5 e 6, se não me engano, ele mostra sobre os sacrifícios de Arão, o grande sumo sacerdote. Jesus entrou no santuário com o sangue dele, não com de animais. Ele apresenta o seu sacrifício. Logo, ele no capítulo 7 mostra que ele é o sumo sacerdote, não da linhagem de Arão. De qual linhagem? Melquisedeque. Jesus foge da tradição. A linhagem do sumo sacerdote era de Arão, mas Jesus é o sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, que não tem princípios de dias e nem final de dias. Ninguém sabe a genealogia de Melquisedeque. Rapaz. Então, depois de ter feito, assentou-se à direita da majestade. Hoje ele ora por você. Intercessão é parte da oração, não é? E a Bíblia fala que ele intercede por nós, não intercede? Então Jesus ora por você. Não pensa que só você que ora aqui, Jesus ora por você. Ele está intercedendo por você na majestade inexprimível. Nós temos uma pessoa.
Lá no capítulo 8, versículo 26 e 27 de Romanos, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabeis orar como convém. Aí já seria um outro estudo sobre oração. Quando você ora em espírito, você ora bem, porque Deus é espírito, o espírito seu expressa para Deus coisas reais. Quando você mentaliza uma oração, a sua necessidade espiritual é uma e você pede outra coisa. Aí a Bíblia diz que o espírito geme porque você não soube pedir. Ele fala, não é isso, pai, não é isso que ele está querendo, ele precisa disso. Mas se fala também que o Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas. Porque não sabeis, tem que orar, olhar o versículo, porque não sabeis pedir como convém. Mas ele intercede. Um tema para quinta-feira. Bom tema para quinta-feira. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor.